Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como devem ser feitas as publicações no blog da Elliott Scott. E esse daqui serve também para as publicações no painel de candidatos, funcionam de forma semelhante. Para começar a nossa publicação, eu vou mostrar esse documento, que é um documento que o pessoal aqui da agência vai enviar para a pessoa que for fazer a publicação. Ele tem aqui as informações base para fazer a publicação. Então a gente vai ter aqui palavra-chave que vai ser usada na publicação e que vai servir para campanha de marketing, de apresentação no Google. Título, meta description, título H1, que é o mesmo do título da publicação, uma referência de imagem, um texto alt e o título da imagem. O título da imagem ele é um nome, geralmente é o nome que o arquivo de imagem vai ter. Então o nome que a gente preencher no nome do arquivo é o nome que vai aparecer no título de imagem. Por exemplo, se a gente tem um arquivo de imagem, o nome que a gente renomeou a imagem ali é o que vai aparecer. Então a gente deve necessariamente, melhor que a gente preencha o mesmo nome da palavra-chave que vai ser usado e sempre separando as palavras por hífen. Não pode ter nenhum tipo de espaço no nome do arquivo de imagem. É bom que a gente faça isso previamente, já antes de subir a imagem. E o texto alt, ele é um texto alternativo que aparece quando a gente passa o mouse em cima da imagem. Então, se por algum motivo a internet do usuário que estiver acessando o blog, ele tiver uma internet muito lenta e demorar para carregar, ou algo do tipo, esse texto vai aparecer e ele consegue ver mais ou menos do que se trata a imagem, de forma resumida. E aqui a gente tem um conteúdo. Então, para ter acesso às ferramentas de publicação, a gente tem que entrar no painel do blog de edição, Nós temos que entrar em elliotscotthr.com.br/blog /wp-admin. Dou Enter. Essa URL vai me levar direto para o painel de login, onde eu vou logar no painel principal do blog. Eu clico em acessar, preencho o login e senha. No meu caso já está preenchido porque eu tenho salvo, Acessar. Aqui apareceu o painel geral, onde a gente mexe em toda a estrutura do blog. A gente vai clicar em específico aqui na Posts. Por padrão, ele vai carregar todos os posts que foram postados até hoje, Vai apresentar aqui todas as informações. Para a gente publicar uma nova postagem, a gente clica aqui em adicionar novo. E ele vai carregar para a gente um painel específico de publicação, onde a gente tem acesso às ferramentas de formatação. Então aqui a gente tem a área de conteúdo, onde a gente vai preencher título, texto, pode ser um parágrafo, uma imagem ou outros tipos de informação, que eu vou falar daqui a pouco. E aqui embaixo a gente tem as opções de SEO. Então eu vou mostrar aqui primeiro as opções de SEO, que são a base, que vão definir como vai aparecer no Google a nossa informação, E em seguida eu vou aqui para o conteúdo. Então aqui nesse documento que a gente recebeu previamente, eu vou copiar aqui a palavra-chave. Dou um Ctrl C para copiar, venho aqui na publicação e colo aqui, frase-chave de foco. A mesma coisa que a palavra-chave. Eu copiei aqui e colei. Aqui embaixo, tem essas opções aqui embaixo, elas já são pré-definidas, a gente não precisa mexer. Aqui embaixo tem uma amostra de como vai aparecer a nossa publicação no Google. Então, a gente clica aqui em editar a amostra para editar essas informações que vão aparecer aqui. Esse título em azul
são essas opções aqui embaixo que já são pré-definidas. Elas já estão no padrão correto para aparecer no Google. Slug é o nome da nossa página, é o nome que a nossa página vai ter. Na URL vai aparecer, por exemplo, elliotscott.hr.com.br/blog/ o nome da slug que a gente colocou. É o nome que a nossa publicação vai ter no blog. Né? Então eu venho aqui e copio, né, e colo a mesma palavra-chave que a gente colocou, mas eu devo aqui colocar um hífen separando as palavras, assim como no nome de imagem. Eu coloco esse hífen para separar. Já vou mostrar como é que ele vai aparecer na nossa publicação. E aqui é a meta description. Então a gente vai aqui no documento, copia o texto de meta description, Ctrl C e cola aqui. Colada aqui a nossa meta description, a gente já consegue ver mais ou menos como fica no Google. Então aqui em dispositivos móveis, seja celular, tablet, ele aparece dessa forma. A URL, então, elliotscott.hr.com.br, blog, e aqui a slug que a gente preencheu aqui embaixo. Perfil-profissional. É o nome da nossa publicação. Esse título aqui, que é por padrão, vai ser adicionado a esse título, o título que a gente colocar no blog, que vai ser o título da publicação, que a gente vai preencher lá no conteúdo, ele vai aparecer aqui antes desse hífen. Mais para frente eu mostro também. E aqui aparece o nosso texto meta description. E ele destaca aqui, olha, a nossa palavra-chave dentro do texto. Certo? Então essa parte aqui está concluída, é isso que a gente tem que fazer. Colocar a nossa palavra-chave, colocar a nossa slug, que é o nome da nossa página, e colocar a nossa meta description. Agora a gente parte para o conteúdo. Aqui aparece por padrão título e um conteúdo variado, né? No caso aqui ele está apresentando para a gente um exemplo, que é um parágrafo. Mas aqui nesse botãozinho de mais a gente tem outras opções. Então a gente tem parágrafo, imagem, título, uma galeria, que são sequências de imagens, né, juntas, uma lista, uma citação, um arquivo de áudio e uma imagem de cobertura, que é como se fosse uma capa, que vai aparecer no nosso conteúdo e ela é mais larga, ela vai preencher toda a largura da publicação. Né? Em um arquivo variado, né? Pode ser arquivo de texto, de imagem, geralmente ele é colocado para a gente conseguir fazer o download de alguma coisa. Então se eu clicar aqui em inserir imagem, ele vai aparecer para mim aqui uma opção de carregar a imagem. Então eu consigo clicar em enviar e eu vou enviar do meu computador. Eu consigo pegar da biblioteca de mídia, que já são imagens que a gente já subiu no nosso blog anteriormente, ou que foi usado em uma outra publicação, né, ou que foi usado em alguma página do blog. A gente pode usar essas imagens que já estão carregadas e a gente pode usar a URL de um outro site. Pegar a imagem de outro site, pegar essa URL, colar aqui, ela vai aparecer no nosso blog. Aqui a gente define se essa imagem vai ficar à esquerda dentro do texto, centralizada, ou à direita. Né? Aqui nesse botãozinho, que ele muda quando a gente passa o mouse, olha, a gente consegue trocar. Aqui ele está como imagem, mas a gente consegue trocar ele. Transformar ele numa galeria, numa cobertura, né? Um arquivo ou uma mídia e texto. Né? São opções variadas. Aqui permanece o nosso exemplo inicial. Então eu vou apagar esse aqui que eu usei de exemplo. Vou mostrar nesse aqui. Aqui nesse campo eu vou colar o texto do conteúdo que a gente tem aqui no documento. Então eu vou copiar aqui o conteúdo. Começo aqui da primeira letra aqui do nosso conteúdo, eu vou copiar ele todo.
até o ponto final, Ctrl C, e a gente cola ele aqui dentro. Pode dar um Ctrl V direto. Esse painel ele é inteligente, então ele reconhece o que é parágrafo, o que é título, e ele separa, né? Então aqui são vários parágrafos que ele separou por ele mesmo, usando a formatação do nosso documento. Então até texto que a gente coloca em negrito ou itálico, ele vai copiar. Nesse caso tem aqui o texto da gente destacado, ele copiou a formatação do nosso documento. Então a gente não precisa mexer, né? É bom dar uma revisada se está tudo certinho, mas no geral ele sempre copia a formatação do documento de texto original onde a gente copiou. Aqui nesse caso, como aqui no nosso documento só foi colocado em negrito esse trecho de texto, ele não foi colocado como título, como um tamanho de fonte diferente, então ele obedeceu também como parágrafo, e ele só colocou o destaque, né? Mas aqui a gente pode trocar isso, a gente pode clicar aqui nessa opção onde a gente troca um modo de campo, né? A gente clica e troca por título. E ele coloca aqui para mim como H1, H2 por padrão, né? Que é por hierarquia de títulos, esse é o segundo. O título principal da página é o H1 e a gente vem aqui nos subtítulos como H2, H3 e H4. Então, dependendo do conteúdo que a gente for postar, a gente tiver mais de um subtítulo dentro de uma publicação, né? Um subtítulo dentro de outro, então a gente consegue sempre separar por tamanhos ao nosso gosto, né? Então aqui nessa opção que a gente tem 3, né? H2, H3 e H4, mas aqui do lado a gente tem mais. H1 como título principal, H2 que é o nosso que está selecionado, a gente também tem H3, H4, 5 e 6, que são... H6 é a menor opção de título que a gente consegue ter. E aqui a gente define alinhamento à esquerda, centralizado ou à direita. Então eu fiz isso nesse título, eu vou fazer nos demais. Só clicar e trocar para título. E ele vai obedecer a formatação de um título. Só tem esses. Então aqui o nosso conteúdo já foi preenchido, né? Então aqui nossos subtítulos, eles estão já foram selecionados como subtítulo para aparecer destacados na nossa publicação. O conteúdo está preenchido, separado por parágrafos. A gente preenche o nosso título da publicação. Então a gente vem aqui e copia o nosso título, pode ser esse daqui, que é semelhante ao de cima. Ctrl C para copiar. E é só colar aqui em cima. Está colado aqui o nosso título. Esse título ele também vai servir para nomear a nossa publicação também, né? Então a gente tem aqui o nosso título e o nosso conteúdo preenchidos. A gente vai aqui para a formatação da publicação, que é aqui do lado. Então o que a gente tem que selecionar? Aqui no lado direito a gente clica em fixar no topo do blog, para que ele apareça no carrossel de publicações da tela inicial do blog, e que ele apareça no topo das publicações como a mais recente. O link permanente, ele aparece aqui assim como um código, mas é porque quando a gente publicar ela, esse código vai ser substituído pela slug que a gente preencheu lá embaixo. Aqui em categorias, a gente seleciona a categoria que a gente quer que apareça a nossa publicação. Então aqui eu vou marcar como para clientes, né? E isso pode ser alterado depois.
Aqui embaixo, imagem destacada. Aqui a gente define a imagem que vai aparecer como destaque na nossa postagem. Então ela vai aparecer no topo da nossa postagem e vai aparecer no carrossel de imagens da tela inicial. Então a gente vem aqui em definir uma imagem destacada. Vai aparecer esse painel. Esse painel é o nosso painel de mídia, que eu tinha falado anteriormente. Quando a gente for selecionar, a gente pode selecionar daqui ou pode enviar do nosso computador. Aqui são imagens que já foram usadas no blog. Então a gente clica aqui em enviar arquivo e a gente vai selecionar uma imagem que já está no nosso computador. Eu já tinha aqui a imagem da nossa publicação salva no meu computador, já com o nome do título da imagem, né? Já está preenchido, como eu falei, separando as palavras por hífen. A gente seleciona essa imagem e ela vai ser carregada no blog. Sendo carregada, aqui como eu falei, olha, o título já foi preenchido, o nome da imagem que a gente carregou, ele já foi preenchido aqui. Esse texto alternativo é o alt que eu tinha falado anteriormente. Então a gente vem aqui no documento e copia. Cola aqui nesse campo, né? A gente pode colocar letras maiúsculas também no início. Então aqui ele tem informações do arquivo, né, tamanho, o peso que ele tem, que vai ser alterado depois. Quando a gente sobe o arquivo e publica, o próprio blog ele reduz o tamanho da imagem para não ficar tão pesada. Ele adequa ela aos padrões. E aqui é a URL, é o link da imagem. Se a gente colocar a URL dessa imagem no navegador, ele vai abrir só a imagem. Então aqui ele indica onde está essa imagem dentro da nossa biblioteca de mídia. Então é só clicar em selecionar. A gente está com a imagem selecionada aqui, preenchido o texto alternativo e o título. Clicar em selecionar. E ele carrega aqui a nossa imagem. Essa imagem vai aparecer para a gente na nossa publicação. Então essas são as opções que a gente precisa preencher nessa parte aqui na nossa coluna direita. Depois disso, a gente pode clicar aqui em cima em visualizar. E ele vai carregar uma visualização da nossa publicação antes de publicar. E aqui ele mostra a nossa publicação pronta, como ela vai aparecer no nosso blog. Então tem aqui a categoria que a gente preencheu para clientes, tem o título que a gente preencheu, a publicação, a nossa imagem destacada, o conteúdo que a gente preencheu, destacando os títulos que a gente colocou na formatação. E aqui já seguem as ferramentas padrão que a gente tem no blog, né? Eu vou publicar esse post para você ver como ele vai ficar no final. Então eu clico aqui em publicar, ele me faz uma revisão, né, mostrando que está visível, se eu quero publicar imediatamente ou se eu quero programar essa publicação. Então se eu clico aqui nessa setinha para baixo, ele me pergunta dia e hora que eu quero fazer essa publicação, se eu não quero fazer ela imediatamente. Aqui eu defino se está público ou privado, quem pode ver, né, protegido por senha. Se for o caso, eu consigo definir isso aqui. E aqui são sugestões que a gente pode, de alterações que a gente pode fazer na publicação. E aqui a gente clica em publicar. E ele vai publicar esse post no nosso blog. Então aqui ele mostra pra gente a URL, se a gente quiser compartilhar essa publicação em programas de mensagem, né, de bate-papo,
ou por e-mail, por qualquer meio de comunicação, a gente consegue compartilhar essa URL e a gente consegue ver aqui, ó, ver o post. E ele vai mostrar para a gente a publicação no blog, diretamente no blog publicada, como ela vai aparecer para o usuário que visitar o site. Então aqui já aparece o nosso plugin, que ele faz a leitura, né, do texto e transforma em áudio para quem não tem tempo de ler o texto, ele pode ouvir, né, publicação. E aqui semelhante à nossa pré-visualização. Está aqui o campo de comentário. É assim que o visitante do blog vai ver a publicação. Tudo bem? É assim que ele vai aparecer. Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente que a gente consegue tirar essa dúvida para você.